amiga que ela ia convidar pra ir lá, que ela estava toda animada, ela morre. Sim. A Carmila é uma safada. De que uma mulher tinha chegado na cidade e depois que essa mulher chegou, essas mortes começaram a acontecer. Começaram a falar que era uma assombração que tinha chegado ali na vila de uma mulher que sugava a vida dessas meninas. A Laura, que era toda inocentezinha, trancada no castelo, princesinha do papai, ela não conseguia ligar os pontos, né, do que estava acontecendo. Então, pra ela, era assim, nossa... montão de gente tá morrendo, né? Putz, tomara que eu não fique doente também. Sendo que ela já estava doente. Mas assim, ela não conseguia, na cabecinha dela, o tico-teco, não conseguia fazer a ligação, sabe? Ela só queria saber de ficar perto da Carmila. Porque assim, menina nova, chegou ali, tava dando atenção pra ela, tudo que ela queria, né, que era a atenção de uma amiguinha, ela tava tendo. Tô chamando de amiguinha, mas eram duas mulheres, né, mas beleza. Ela tava tendo e era isso que ela queria, então pra ela, bem, tava tudo certo, tudo normal, vida que segue. Mesmo que cada dia ela estivesse mais doente, mais fraca, mais xoxa, capenga, pra ela estava tudo bem. Até que um dia, eles estão lá de boa, vivendo a vidinha deles, e chega um general, que é um amigo meio distante, assim, do pai da Laura. Só que assim, o cara tá acabado, ele tá estressado, ele tá obcecado, ele tá assim, transtornadaço, o cara tá maluco. E você olhava pra ele, você via que ele não dormia há muito tempo, porque ele tava com umas olheiras funda roxa, assim, parecia que ele tinha levado 2 murros na cara, sabe? Como ele fala assim, eu quero falar com todo mundo, eu quero falar com todo mundo, reúne todo mundo aqui do castelo que eu quero falar com todo mundo. Aí, tipo assim, morava a Laura, o pai dela e alguns poucos funcionários e a Carmila, né? Porque ele chama, reúne todo mundo ali, o pai dela fala, não, calma aí, amigo, né? Vamos lá resolver isso aí. Ele chama todo mundo e o que ele faz? Ele fala assim, a minha sobrinha morreu e eu sei quem matou. Puto pra caralho. E a gente fica assim, apertou, hein? Agora o bagulho ficou louco, porque o cara sabe quem foi que matou a sobrinha dele. Quem que é a sobrinha dele, não sei, né? Porque ele tá ali, sei lá também o que tem a ver com a galera do castelo, mas ele sabe quem foi, alguma coisa vai acontecer. Será que a sobrinha dele foi uma das meninas que morreu de ficar doentinha? Não sabemos ainda. Só que aí ele começa a abrir a boca e contar uma história, assim, né? Uma coisa. Ele fala que a sobrinha dele, que era a Berta, ela recebeu uma visita de uma moça linda, maravilhosa, assim. Parecia um anjo. Ele conta que ela tinha cabelos negros, que ela era muito linda, que ela recebeu a visita dessa mulher, essa moça linda, e que essa moça se chamava Milarca. E ela tinha umas coisas assim, muito peculiares, sabe? Aquela coisa de ficar se declarando, dizendo que ama, endeusando, com aquela lambeção toda, sabe? Falando, ai, como eu amo você, meu amor. Sabe? Tipo, uma coisa assim, bem vibe Carmila, sabe? E a gente começa a ficar assim, tô entendendo. E, tipo, logo depois que essa moça chegou, começou aquelas coisas de fraqueza, de não conseguir dormir direito, de começar a ficar muito cansada, sabe? Até que ela morreu. Ela foi ficando e morreu. Ela morreu. E, não satisfeito, este cara, ele chega com um retrato. Porque, assim, se você quer falar, fulaninho matou e eu sei quem foi que matou, você tem que provar que é essa pessoa. Então, ele chega com um retrato da Milarca. E adivinha? Este retrato em questão, ele encontrou nos arquivos da família dele. E este retrato é do século 17. É tipo assim, muito tempo atrás, né? E neste retrato estava escrito embaixo o nome da pessoa. E estava escrito bem assim, Condessa Milarca, que eu não sei falar o sobrenome dela, bota o sobrenome dela aqui, por favor, editor, que eu não sei falar o nome dela, bota aqui. Mas é isso aí, entendeu? E a Laura, né, olha pra esse retrato e pensa, meu Deus, é a Carmila. Ou melhor, é uma ancestral da Carmila. Olha só, que impressionante. Meu Deus. Gente, que essa Laura tem de sonsa, vocês não têm noção. Gente, quando a gente descobre tudo isso, a gente percebe que a Carmila não era só uma mocinha que a mãe dela deixou ela ali. A gente nem sabe mais se aquela moça, aquela nobre que deixou a Carmila lá, se era a mãe dela mesmo. Porque a Carmila é do século XIX. 17, errei, perdão. Gente, bizarro. Gente, aí a gente descobre que, na verdade, a Carmila é a Condessa Milarca, né? E que essa Condessa Milarca é, na verdade, uma vampira. E que ela tá ali atormentando essa região e assombrando a galera dali há muito tempo. Há mais de 150 anos, essa mulher tá ali atormentando as pessoas que vivem nessa vila. Inclusive, quem mora no castelo. Galera. E não só isso. Conforme a gente vai descobrindo as coisas, a gente percebe que, na verdade, a Laura não é só uma vítima que a Carmila escolheu. Na verdade, ela é bisneta de uma das vítimas que a Carmila matou. E assim, a Carmila Milarca, sei lá, ela tem uma obsessão tão grande, mas tão grande pela família da Laura, pelas gerações da família inteira da Laura. Vocês não têm noção. Na verdade, deixa eu me corrigir aqui, da família inteira não, das meninas
meninas da família da Laura. Milarca, Carmila, sei lá, ela tem um negócio com a família da Laura, entendeu? Com as mulheres da família da Laura. Já dá pra perceber a essa altura, né, que a Carmila é lésbica. Já percebemos, né? Já conseguimos ali que, assim, não tem nada explícito, mas já dá pra perceber, né? Então, tipo assim, a Laura, ela passou semanas e semanas e semanas dormindo ao lado da assassina da tataravó dela. Não só dormindo, flertando, né? Que as duas também, que, ó... que também é a criatura que matou a sobrinha do general. Aí, nesse momento, eu fico meio confusa, porque eu acho que o general não era só um amigo, era meio que parte da família ali também, enfim. E, consequentemente, a Carmila tava matando ela também lentamente, bem aos pouquinhos. Por isso que ela tava tão cansada, fragilizada, sabe? Tão abublé das ideias. Porque a Carmila, ela ia sugando a Laura gotinha por gotinha, noite após noite, e a Laura ali, ai, eu te amo, Carmila, eu te amo. E a Carmila, eu te amo também. Vem aqui pra te sugar. Ai, gente. Meu Deus. Só que daí, enquanto toda essa treta tava rolando, do general lá falando blá 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 blá, a Carmila não estava por perto. Por quê? Porque a Carmila foi dormir. Só que a Carmila, ela tava meio sumida. Então, tipo assim, quando ela ia dormir, ela não tava mais indo dormir na cama, que nem lá no início, quando ela chegou no castelo, não. Ela sumia. E daí, o que aconteceu? Eles resolveram ir atrás da Carmila, entendeu? Tudo isso a Laura com o pezinho atrás, não querendo acreditar ainda no que estava acontecendo. Mas, junto a galera, foram todo mundo atrás da Carmila, aonde? Na cripta dos Karnstein. Eu não sei falar sobre o nome dela, gente, desculpa. Mas foram lá na cripta da família dela, abriram um caixão que supostamente era o dela, e adivinha? Ela tava lá aqui, ó, bem característico, né? Uma coisa assim, bem clichê, ela dormindinha aqui, ó, que nem uma pedra, bem calminha aqui, ó, como eu tô quietinha, dormindo. Ela tava lá deitadinha, dormindo na dela, bem lindinha, linda, maravilhosa, perfeita, só que ela tava meio que banhada em sangue. Ela tava, tipo assim, toda cheia de sangue. Meio bizarro, né? Só que daí essa galera vê essa situação e eles fazem o quê? Vampira, vamos matar vampiro. Como que se mata vampiro? Estaca no coração da Carmila, cortaram a cabeça dela fora e não o suficiente, tacaram fogo na mulher. E pra ter certeza que ela morreu, eles enfiaram a estaca no coração, cortaram a cabeça dela fora, tacaram fogo e pra ter certeza que essa mulher não ia voltar, eles pegaram as cinzas e tacaram pro vento. Num dia que tava ventando lá, eles jogaram e deixou a cinza se espalhar. E assim, depois que a Carmila desaparece, né, depois que ela vai embora, assim, a vila volta a ter paz, as pessoas param de morrer, param de ficar doentes, fica todo mundo bem, volta a ser a tranquilidade que era antes. E, obviamente, a Laura sobrevive, né, porque a Laura estava morrendo, né, porque ela estava sendo sugada. Mas, depois de tudo isso, a Laura nunca mais foi a mesma, que é de se esperar, né. A Laura se recuperou, ela ficou bem, mas ela ficou bem fisicamente, porque na cabecinha dela, as coisas ficaram tudo quebradas. Porque ela era uma sonsinha, mas ela era uma sonsinha apaixonada. Ela nunca conseguiu se recuperar. Então ela pega e ela escreve, décadas depois, esse diário, contando tudo isso que eu acabei de contar pra vocês. E o final é um tanto quanto surpreendente, podemos dizer assim. Às vezes, ela ainda escuta os passos da Carmila entrando na sala, ou no quarto dela, onde elas ficavam, lá nesse castelo. Ela escuta a Carmila. Então assim, eu não sei se ela escuta mesmo, ou se ela só tava pirada. Até porque depois de tudo isso que aconteceu, ela ainda segue apaixonada, perdidamente apaixonada pela Carmila, sabendo que a Carmila tava matando ela. Que a Carmila não estava falando a verdade, que a Carmila só tinha uma obsessão muito grande pela linhagem de meninas da família dela. Ela sente saudade da própria assassina, ou quase assassina. Ao mesmo tempo que ela vira durante o que ela tá contando e fala que a Carmila é uma abominação, ela também fala que a Carmila era linda, maravilhosa, perfeita, inteligente. E assim, dá pra ver que meio que o espanto dela, o susto dela, não é só com o que aconteceu durante todo esse rolê, é com o que aconteceu dentro dela também, porque apesar de tudo que rolou, ela continuou tendo sentimentos pela Carmila. Gente, e o que quebra essa história inteira é que a Carmila, ela não é retratada como uma vilã. Ela amava de verdade, ela sentia aquilo. Era um amor, assim, de uma obsessão extrema, né? Um amor obsessivo, intenso, que chegava a ser destrutivo, tanto que a Laura estava morrendo. Só que ela amava, então, tipo assim, as duas se amavam muito, sabe? A Laura, né, ela passa a vida inteira dela sem saber se o que ela sentiu foi manipulação ou se foi realmente amor, se ela realmente amava a Carmila. Se aquilo meio que foi uma maldição da família dela, já que isso vinha de mais de 150 anos atrás, né? Ou se aquilo tudo foi real. Porque pra ela foi real, pra Carmila podemos dizer que também foi real, mas no final das contas ela fica meio sem saber
sabe? Essa história toda, ela foi escrita lá em 1872 e bolinhas, por um irlandês chamado Sheridan, não sei falar o nome dele, perdão. E o nome do livro, obviamente, é Carmilla, né? Olha aqui, gente. Se vocês querem mais detalhes, eu contei bastante coisa aqui, porque isso aqui, gente, isso aqui é maravilhoso e eu recomendo muito vocês lerem esse livro, é perfeito demais. Eu contei, assim, bem por cima, tá? Contei bastante coisa, mas ainda assim bem por cima. Mas, cara, esse livro, ele tem ilustrações, tá? Das coisas que acontecem. E ele é muito rapidinho de ler. Muito rapidinho mesmo. É muito gostosinho isso aqui, gente. E por que que isso importa? Porque saber quando esse livro foi escrito importa. Porque isso aqui foi o livro que deu a origem a tudo que a gente conhece como vampiro. E Sheridan foi o primeiro a escrever uma história sobre uma vampira lésbica que pega garotinhas. Fica lembrando que isso aqui, gente, é de 1872. Então pensa o reboliço que foi quando esse livro foi lançado. Porque tá tudo nas entrelinhas, né? As atitudes das duas e lá. Então tá tudo aqui. Então pensa, gente. Vampira lésbica em 1872. Ele criou a mordida, entendeu? A cena da mordida. Porque assim, ela fala nesse livro aqui que ela sente um peso no peito e uma fisgada. Por quê? Porque a Carmilla não mordia no pescocinho, não. A Carmilla era safada, ela mordia na peitola, tá bom? Ela mordia na peitola. A Carmilla não é boba. Eu precisava trazer esse livro pra vocês, porque eu sempre, desde que eu comprei ele, eu sempre fui apaixonada. Eu já li ele umas 3 vezes. Ele é maravilhoso. E, cara, pra época que isso aqui foi escrito, é uma quebra de tabus tão grande. Tipo assim, não vai esperando que você vai ler isso aqui, vai ter uma cena de sexo lésbico, intenso, e explícito. Não vai ter. Mas tem cenas explícitas que você fica, sois safadas. E assim, pra época que foi lançado, chocou, gente. Chocou e muito a galera. Isso aqui foi um reboliço. Mas enfim, né? Isso aí é história pra outro vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo sobre este livro aqui, vocês deixam aqui no comentário, tá? Ei. Não esquece de deixar like, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Deixar um comentário aqui do que você achou desse vídeo, tá? Agora sim, um beijo no coração de vocês. Até a próxima e tchau!